nascido na primeira metade do século V a.C., tradicionalmente considerado o mestre de Demócrito de Abdera e talvez o verdadeiro criador do atomismo, segundo a tese de Aristóteles, que relatava que uma matéria podia ser dividida até chegar a uma pequena partícula indivisível chamada átomo. Hoje, no canal Ativa Biografia, falaremos do filósofo grego Leucipo de Abdera. Sobre suas origens, praticamente nada é conhecido, mas o lugar mais provável de seu nascimento é Mileto, na Ásia Menor. Em seguida, mudou-se para Abdera. Parece ter sido contemporâneo de Anaxágoras, de Clazomenas e Sócrates. A tradição lhe atribui a autoria de um único livro intitulado A Grande Ordem do Mundo, também chamada Grande Cosmologia, um texto muito diferente da pequena cosmologia de Demócrito. Talvez tenha escrito um segundo livro, que teria se chamado Sobre o Espírito, mas este escrito pode ter sido apenas um capítulo da obra anterior. Leucipo foi um filósofo grego pré-socrático. Ele é tradicionalmente creditado como fundador do atomismo, que ele desenvolveu com seu aluno Demócrito. Leucipo dividiu o mundo em duas entidades: átomos, partículas indivisíveis que compõem todas as coisas, e o vazio, o nada que existe entre os átomos. Ele desenvolveu sua filosofia como uma resposta aos aleatas, que acreditavam que todas as coisas são uma e o vazio não existe. As ideias de Leucipo foram influentes na filosofia antiga e renascentista. Leucipo foi o primeiro filósofo ocidental a desenvolver o conceito de átomos, mas suas ideias têm apenas uma semelhança superficial com a teoria atômica moderna. Os átomos de Leucipo vêm em infinitas formas e existem em constante movimento, criando um mundo determinístico no qual tudo é causado pelas colisões dos átomos. Leucipo descreveu o início do cosmos como vórtice de átomos que formaram a Terra, o Sol, as estrelas e outros corpos celestes. Como Leucipo considerava tanto os átomos quanto o vazio como infinitos, ele presumiu que outros mundos devem existir, pois os cosmos são formados em outros lugares. Leucipo e Demócrito descreveram a alma como um arranjo de átomos esféricos que são ciclados através do corpo, através da respiração e criam pensamento e entrada sensorial. Os únicos registros de Leucipo vêm de Aristóteles e Teofrasto, filósofos antigos que viveram depois dele, e pouco se sabe sobre sua vida. A maioria dos estudiosos concorda que Leucipo existiu, mas alguns questionaram isso, atribuindo suas ideias puramente a Demócrito. Filósofos contemporâneos raramente distinguem suas respectivas ideias. Duas obras são atribuídas a Leucipo: O Grande Sistema Mundial e Sobre a Mente, mas todos os seus escritos foram perdidos, com exceção de uma frase. Provavelmente desenvolveu a filosofia do atomismo durante a década de 430 a.C., mas as datas exatas são desconhecidas. Embora tenha sido contemporâneo do filósofo Sócrates, Leucipo é categorizado como um filósofo pré-socrático, porque continuou a tradição pré-socrática de investigação física que começou com os filósofos de Mileto. Leucipo é tradicionalmente entendido como tendo sido um aluno de Zenão, de Eleia, embora vários registros antigos tenham sugerido Melisso, de Samos, Parmênides e Pitágoras como possíveis instrutores de Leucipo. Nenhum aluno de Leucipo foi confirmado além de Demócrito. Epicuro foi descrito como um estudante de Leucipo, mas também foi dito que Epicuro negou a existência de Leucipo. Mileto, Eleia e Abdera foram todas sugeridas como lugares onde Leucipo viveu, mas estes são provavelmente descritos como sua cidade natal por causa de suas associações com outros filósofos. Mileto foi associado à escola jônica que influenciou Leucipo. Eleia foi associada aos filósofos aleatas que Leucipo desafiou, e Abdera foi o lar de seu aluno Demócrito. Alguns classicistas do século XX sugeriram que ele viveu em todas as três cidades, que ele nasceu em Mileto antes de estudar com Zenão, em Eleia, e então se estabelecer em Abdera. Leucipo é creditado como o desenvolvimento da escola filosófica do atomismo. Ele propôs que todas as coisas são feitas de partículas microscópicas, indivisíveis, que interagem e se combinam para produzir todas as coisas do mundo. Os átomos, postulados por Leucipo, vêm em infinitas formas e tamanhos, embora o tamanho e a forma de cada átomo sejam fixos e imutáveis.
Eles estão em um estado de movimento constante e mudam continuamente de arranjos uns com os outros. Ele raciocinou que deve haver infinitos tipos de átomos porque não há razão para que não haja. De acordo com o filósofo do século IV a.C., Aristóteles, Leucipo argumentou que logicamente deve haver pontos indivisíveis em tudo. Seu raciocínio era que se um objeto fosse feito inteiramente de pontos divisíveis, então ele não teria nenhuma estrutura e seria intangível. Leucipo desenvolveu o atomismo junto com seu aluno Demócrito. Apenas um fragmento existente é atribuído a Leucipo, retirado de sobre a mente. Nada acontece aleatoriamente, mas tudo por uma razão e por necessidade. Leucipo acreditava que todas as coisas devem acontecer deterministicamente, pois as posições e movimentos dos átomos garantem que eles colidirão de uma certa maneira, invocando o princípio da casualidade. Isto lembrava o argumento do filósofo Anaximandro do século VI a.C., que o movimento é criado pelas diferenças, e foi posteriormente codificado pelo filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz do século XVII, com o princípio da razão suficiente. Leucipo rejeitou a ideia de que havia uma força inteligente governando o universo. O atomismo de Leucipo foi uma resposta direta à filosofia eleática. Os eleatas acreditavam que o nada ou o vazio não podia existir por si só. Eles concluíram que se não há vazio, então não há movimento e todas as coisas devem ser uma. Leucipo concordou com a lógica deles, mas disse que o vazio existia e, portanto, foi capaz de aceitar a existência do movimento e da pluralidade. Como os eleatas, Leucipo acreditava que tudo existe em um estado eterno e não pode entrar ou sair da existência, aplicando isso tanto aos átomos quanto ao vazio. Aristóteles descreveu Leucipo dizendo que os átomos, que são a adição ao vazio, mas que os átomos e o vazio são dois opostos que existem um ao lado do outro. O filósofo Simplício da Sicília, do século VI d.C., também escreveu sobre esta ideia, mas atribuiu-a a Demócrito. Segundo o autor cristão Leutânio, Leucipo comparou os átomos às partículas de pó flutuante que são visíveis à luz solar. O atomismo de Leucipo manteve os conceitos de realidade desenvolvidos pelos eleatas, mas os aplicou a uma explicação física do mundo. Ao se afastar dos pontos e unidades abstratas da geometria, ele formou uma possível solução para os paradoxos do movimento criado por Zenão de Eleia, que sustentava que a indivisibilidade tornava o movimento impossível. Leucipo também contestou o argumento eleata contra a divisibilidade, que qualquer divisor entre dois objetos também pode ser dividido. Ele argumentou que o vazio é um divisor que não tem ser e, portanto, não pode ser dividido. Embora Leucipo tenha descrito os átomos como sendo capazes de se tocarem, Aristóteles entendeu que isso significava que os átomos estavam próximos uns dos outros, já que Leucipo sustentava que o vazio deve existir entre todos os átomos. Leucipo e Demócrito propuseram que o calor, o fogo e a alma são feitos de átomos esféricos, pois essa forma os deixaria passar uns pelos outros e faria com que os outros se movessem com mais eficiência. Eles acreditavam em uma alma física que impulsiona o movimento nos seres vivos e descreveram a respiração como o processo de expulsão de átomos da alma e absorção de novos. A morte então coincide com o último suspiro, pois os átomos da alma não estão mais sendo repostos. O sono é o estado semelhante no qual um número reduzido de átomos da alma está no corpo. Leucipo foi o primeiro filósofo a descrever uma teoria do pensamento e da percepção. Ele descreveu a entrada sensorial como uma transferência entre átomos, criada quando átomos externos entram em contato com outros átomos da alma. Leucipo disse que a visão é causada por uma película de átomos emitida por um objeto, mantendo as formas de outros átomos e criando o reflexo do objeto no olho do observador. Sua descrição da visão foi inspirada por Empédocles, que formou um conceito semelhante de objetos emitindo películas de si mesmos. Leucipo postulou que conceitos como cor e textura são criados por diferentes arranjos de átomos e que conceitos abstratos como justiça e sabedoria são produzidos por meio de arranjo de átomos da alma. Com outros filósofos pré-socráticos, Leucipo acreditava que a Terra estava no centro do cosmos.
Ele disse que os outros corpos celestes orbitavam ao redor da Terra, com a Lua sendo a mais próxima da Terra e o Sol sendo mais distante. Ele descreveu as estrelas como orbitando mais rápido. Embora inicialmente úmidas e lamacentas, as estrelas secaram e então se inflamaram. Leucipo adotou a ideia dos filósofos jônicos de que a Terra é plana. De acordo com Aécio, Leucipo pensava na Terra como em forma de tambor, como uma superfície plana e algum grau de profundidade. Ele disse que a Terra plana é inclinada em seu eixo horizontal, do modo que o sul é mais baixo que o norte, explicando que a região norte é mais fria que a região sul, e o ar frio, compactado do norte, pode suportar melhor o peso da Terra do que o ar quente e rarefeito do sul. A compreensão moderna do papel de Leucipo, o desenvolvimento do atomismo, vem dos escritos dos antigos filósofos gregos Aristóteles e Teofrasto. O registro de Aristóteles do século IV a.C. sobre a filosofia de Leucipo e Demócrito é a fonte mais antiga sobrevivente sobre o assunto, embora ele não tenha distinguido quem desenvolveu quais ideias atomistas. Algumas histórias posteriores da filosofia omitiram Leucipo completamente. Desde os tempos antigos, Leucipo definhou na obscuridade, em comparação com Demócrito, e depois os primeiros registros do pensamento atomista. Tem sido prática comum considerar as ideias de Leucipo e Demócrito coletivamente, em vez de tentar distingui-las. Embora ideias de Leucipo formem um precedente histórico importante para o conceito de átomos em geral, elas têm apenas uma semelhança superficial com a teoria atômica moderna. A filosofia de Leucipo era conjectura baseada em evidências a priori, enquanto a teoria atômica moderna é apoiada por evidências empíricas encontradas através de métodos científicos. A principal diferença prática entre o atomismo de Leucipo e a teoria atômica moderna é a introdução de fenômenos não tangíveis, como equivalência, massa, energia e forças fundamentais. Em vez dos átomos puramente materiais de Leucipo, a teoria atômica moderna mostra que as forças fundamentais combinam partículas atômicas em átomos e ligam átomos em moléculas. Esta foi a biografia do filósofo grego Leucipo de Abdera. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, maratone nossos vídeos, comente e compartilhe. Obrigado.